Bom, olá a todos. Meu nome é Júlia. Eu ganhei uma bolsa de estudos pela agência que eu até hoje não sei falar o nome, mas é Rostotrudničestva, algo assim. Participei da seleção competitiva e passei. Eu estudo na High School of Economics, em Moscou, e eu fui selecionada para fazer mestrado em psicologia. E muita gente me perguntou como que eu fiz, como foi todo esse processo, porque realmente, mesmo quando eu estava participando, eu não encontrava informação em lugar nenhum. Quando eu encontrava, era uma coisa bem básica, e eu vejo que tem muita gente passando pelo mesmo problema que eu passei, falta de informação, e muita gente até desconfia se é verdade, mas é tudo real mesmo. E hoje eu vou explicar como que eu fiz para conseguir estar aqui hoje. Bom, eu acho também importante falar que, apesar de você concorrer a uma bolsa de estudos, você vai ter muitos custos. Você vai ter que gastar dinheiro com muitas e muitas coisas e valores altos. A bolsa de estudos só cobre o valor do curso, ou seja, você não vai precisar pagar a faculdade. Mas você vai ter que pagar todo o resto. Você vai ter que pagar a sua estadia aqui, você vai ter que pagar os documentos, que você vai ver que são custos bem altos. Você vai ter que pagar a sua alimentação, as roupas que você vai comprar, o que mais? Tudo, passagem de avião, visto, plano de saúde, etc. Então, apesar de ser uma bolsa de estudos, tem que verificar se é isso mesmo que você quer, porque você vai ter que investir muito dinheiro. Então, no dia 4 de outubro, há um ano, eu me registrei no site. Eu vou colocar o site em algum lugar aí. E, pelo que eu entendi, você pode se registrar nesse site a qualquer momento. Ele fica sempre aberto e você pode se cadastrar quando você quiser, mesmo não tendo etapa de seleção ainda. Então eu fiz isso, eu descobri sobre o site, eu tava querendo muito estudar fora. E aí não tava tendo seleção nem nada, mas eu fiquei sabendo que existia esse site e tal. Aí beleza, eu fiz tudo lá. E no dia 9 de fevereiro eu recebi um e-mail dizendo que ia abrir seleção competitiva para estudar na Rússia. Daí eles me mandaram um link no Facebook com várias informações, com os documentos que eu precisaria enviar para participar. E pelo que eu me lembro, eu não consegui achar registro porque eles apagaram o link. Se eu não me engano, eu tive que enviar o meu passaporte, uma cópia do meu passaporte, uma cópia do meu certificado. No caso, se você quer estudar graduação na Rússia, você tem que enviar um certificado do ensino médio. Se você quer estudar mestrado, que foi o meu caso, você envia um certificado que você concluiu a graduação. E se você quer fazer doutorado, você envia um certificado de mestrado. E também um histórico, no caso correspondente a esse nível inferior ao que você quer fazer. E um certificado de língua russa, se você colocar que você sabe falar russo a partir do nível, eu não me lembro se é B1 ou B2. Eu acho que é B2, mas tem que confirmar isso aí. Porque se você já sabe russo, você não precisa fazer o ano preparatório de língua russa. Você já pode começar o seu curso direto. Por quê? Porque nesse programa, isso é muito importante, isso é uma coisa que eu não sabia, você tem que fazer um curso em russo. Apesar de, em algumas universidades, terem cursos em inglês, como é o caso da minha até, você tem que escolher um curso em russo. Eu não sei se existem exceções, mas eu cheguei a perguntar para eles mais pra frente, eles disseram que tinha que ser em russo mesmo, para pessoal da agência, no caso.
Isso vai até junho. Daí, depois de junho, tem 2 meses de férias. Isso eu acho que é na Rússia inteira. Em julho e em agosto eles não têm aula aqui. E aí voltam os estudos em setembro. Quando eu cheguei aqui, minhas roommates já estavam morando aqui há 1 mês, mais ou menos, porque o curso mesmo começa em setembro. E o curso preparatório começa em outubro, não sei porquê. Então, basicamente, são esses 4 documentos, se eu não me engano. Passaporte, certificado de conclusão de curso, o histórico, também referente a esse nível que você já concluiu, e o certificado de língua russa, de proficiência em russo. Ok, isso foi no dia 9 de fevereiro. No dia 3 de março, eles me avisaram que iria começar o concurso de portfólios. Nessa etapa, você tem que enviar mais vários documentos e várias coisas que eu já vou falar. E eles avisam isso, mas muitas pessoas ainda não tiveram a sua aplicação analisada. Demora um pouquinho para algumas pessoas, mas é importante você já começar a preparar esses documentos assim que você receber essa mensagem, porque as coisas são muito corridas. Você fica um tempão sem informação e depois de muito tempo eles mandam e-mail e você tem que correr para enviar documentos. Então, quando eles mandarem e-mail, você já vai atrás e já manda tudo para não ficar com o prazo apertado e perder prazo. A minha aplicação foi aceita dia 14 de março e eles tinham enviado um e-mail falando que ia começar o concurso de portfólios no dia 3 de março. Então, teve um tempinho aí em que eu não sabia se eu poderia continuar com o processo. Mas eu já tinha começado um pouquinho antes para garantir. Daí, eles enviaram a data do encerramento do concurso só depois. A gente tinha menos de 1 mês para preparar tudo isso e enviar para eles. Nesse portfólio você pode enviar ou em inglês, ou em português, ou em russo, não importa, não faz diferença. Porque vai ser só o pessoal mesmo da agência que vai analisar e isso vai ficar por aí mesmo. Eles vão analisar tudo isso que você vai enviar e vão dar uma nota, e essa é a fase mais importante de todo o processo, quer dizer, todas são importantes, mas é nessa etapa mesmo que vai ocorrer a seleção, que eles vão dar uma nota para tudo que você enviar, para o conjunto de documentos que você enviar, e aí eles vão fazer a classificação com base nisso, então tem que caprichar nessa parte. E o que eram esses documentos do portfólio? Currículo, carta de motivação, passaporte, certificado novamente que você já tinha enviado na primeira etapa, um termo de concordância assinado, que é um termo falando que você não vai receber nenhum valor, você só vai receber mesmo a bolsa e você não ganha mais nada além disso. As notas do Enem, se você fez alguma prova de proficiência, você também tem que enviar em qualquer língua, porque isso também conta na avaliação deles. E cartas de recomendação, que podem ser até 3. Eu mandei 2 no caso. Falando um pouco mais sobre esses documentos, o currículo é um currículo normal, é um estilo aberto, você envia da forma que você quiser. O importante é você falar toda essa experiência e isso vai contar na avaliação deles. A carta de motivação também é bem importante, você vai falar por que você quer concorrer a essa bolsa,
falar porque você escolheu o seu curso, e eles também pedem para você falar algumas coisas, tipo como você ficou sabendo do programa, se você tem experiência com morar fora ou não, se você já ganhou bolsa de estudo antes, coisas assim. E aí você vai receber isso, eles vão avisar. As cartas de recomendação também são em estilo livre. Você pede para professores que você tem contato, que podem falar alguma coisa legal de você, escreverem um pouco sobre você para recomendar, para falar que você está apto para participar do programa e tudo mais. Então, beleza. Então, eu montei meu portfólio e enviei no dia 29 de março. Então, o prazo era até dia 1º, enviei antes do prazo. Aí, eles confirmaram que receberam. E no dia 13 de abril, eles me avisaram que eu passei para a próxima etapa. E aí, se você passou para a próxima etapa, então você já está dentro, porque você já passou na etapa da competição. Então, a partir daí, as coisas vão ficar bem sérias, porque você vai ter muitos custos e você vai ter prazos apertados e muita ansiedade de espera de notícias e tudo mais. E eles avisaram que eu já poderia começar a preparar os documentos do dossiê. E esses documentos são a parte mais corrida de todas, a parte mais complicada com certeza, e a que envolve mais custos. Eles avisam isso e é bom você já começar a correr para preparar esses documentos. Uma coisa importante também que eu não mencionei é que você vai ter que escolher a ordem das universidades que você quer. Você tem 6 opções numa ordem de preferência. Então, a primeira universidade que você quer, a principal, a segunda e assim diante. E você pode escolher, no máximo, 2 universidades na mesma região. Então, se você quer estudar em Moscou, você só pode colocar 2 opções em Moscou, não importa a ordem que você colocar. E você não precisa colocar uma universidade para cada uma das 6 opções. Eu só coloquei 4. Mas você pode editar essa lista por muito tempo. Então você vai escolher assim que você fizer o cadastro no site, quando nem tiver etapa de seleção ainda. Mas você vai poder mudar até mesmo depois de ter feito o seu portfólio. Só no dia 5 de maio, eles me avisaram que a partir daí eu não poderia mais mudar, que foi depois que eu passei na etapa seletiva. Eu passei no dia 13 de abril e no dia 5 de maio eu já não poderia mais mudar. Então tem que tomar cuidado com isso também, porque essa ordem de universidades vai ser essencial depois para você ir para algum lugar. Você tem que ir preparando esse dossiê e eles nem avisaram, pelo menos no meu caso, não sei se vão começar a avisar nos próximos anos, não avisaram a data limite. Então, você tinha que ir fazendo e eles só falaram que até a primeira semana de maio seria o limite para enviar esses documentos, mas eles não falaram uma data certinha. Aí, agora eu vou falar sobre os documentos que você vai precisar enviar nessa etapa dos dossiês. Vamos lá. Você vai precisar do certificado do curso que você concluiu de novo, do histórico também do curso que você concluiu, certificado médico de que você não tem nenhuma doença transmissível ou, enfim, e que você tem condições de saúde muito boas para estudar na Rússia,
e um certificado de HIV negativo. Você tem que provar que você não tem HIV. E além disso, você precisa de uma cópia do seu passaporte. Mas o que acontece? Por que essa fase é tão complicada? Porque além de você precisar ir no médico, além de você precisar fazer o teste de HIV, você tem que se certificar que todos esses documentos, exceto o passaporte, claro, todos esses 4 documentos, certificado médico, HIV, histórico e certificado de conclusão de curso, eles têm que ser assinados por uma pessoa cuja assinatura esteja registrada no cartório, porque você vai precisar ir nesse cartório da pessoa e verificar a assinatura da pessoa. Ou seja, você não pode ir em qualquer médico. Você tem que ir num médico cuja assinatura esteja registrada no cartório. E você vai precisar perguntar para essa pessoa onde é o cartório e ir nesse cartório, que pode ser muito longe ou não, enfim, e você vai ter que ir atrás disso. E beleza, você vai lá no cartório e verifica a assinatura da pessoa. Daí o custo disso, eu não me lembro, mas é bem barato, assim, acho que era algo não mais caro que 12, 13 reais, não me lembro exatamente, mas enfim, é um valor tabelado. Depois de você reconhecer a assinatura, você vai ter que ir num cartório da sua preferência, levar esse documento e pedir para eles apostilarem com a apostila de AIA. Se você coloca a apostila de AIA no seu documento do Brasil, ele vai ser aceito na Rússia, basicamente isso. E quanto custa isso? Eu acho que foi 110 ou 120, alguma coisa assim, por documento. E são 4 documentos que você precisa postular. O passaporte não precisa. O passaporte você só tira a cópia e beleza. O resto você precisa verificar a assinatura no cartório e depois apostilar. Depois de você apostilar todos os documentos, você vai ter que levar todos os documentos e a cópia do passaporte para um tradutor juramentado. Você pode encontrar os tradutores juramentados disponíveis em um site que eu também vou colocar em algum lugar para vocês verificarem. E aí você entra em contato com esse tradutor e ele vai traduzir todos esses documentos para o russo. E essa é a parte mais cara, porque existe um valor tabelado que é por palavra. Eu acho que só a tradução em si, sem os demais custos, ficou uns R$1.600 para mim. Só a tradução, sem considerar o valor que eu paguei para apostilar os documentos e para reconhecer as assinaturas no cartório. Então é caro. Apesar de você estar concorrendo a uma bolsa de estudos, você vai ter muitos custos. Tem que pensar muito bem nisso, se é isso mesmo que você quer, porque eles não cobrem o custo de nada. A única coisa que vai acontecer é que você não vai pagar para estudar, não vai pagar a universidade. Depois que eu enviei todos os meus documentos e que confirmaram que estava tudo em ordem, no dia 23 de maio, começou uma espera infinita de atualizações. Você fica, acho que uns 2 meses sem saber nada, sem ter atualização alguma, e daí eles começam a mandar alguma coisa muito tempo depois, falando que você vai ter acesso a um outro site com login e senha, só que também você demora muito para ter atualizações nesse site. Só no final de julho foi que eu fui aceita por
uma universidade, que foi a que eu coloquei em segunda opção. A minha primeira opção tinha sido em São Petersburgo, e a minha segunda opção tinha sido a High School of Economics em Moscou. Daí eu fui aceita, beleza, e aí ainda tive que esperar mais um pouco para saber onde eu faria o curso de russo preparatório. E aí eu descobri que eu ia fazer aqui mesmo, na mesma universidade. E nessa etapa existem várias subetapas que você precisa ir acompanhando, que eles vão atualizando aos poucos. E eu não me lembro exatamente os nomes, mas enfim, quando você tiver acesso a isso, você vai ver que são várias etapazinhas lá. E elas demoram muito. Demora muito para você avançar de uma etapa para outra. Depois que você foi aceito, você tem que esperar mais um tempinho para mudar de etapa e você poder tirar o seu visto. Daí, você vai precisar fazer de novo o teste de HIV, porque ele precisa ter sido feito há menos de 3 meses. Dessa vez você não precisa verificar a assinatura, então, menos mal. Mas você precisa fazer esse teste de HIV de novo. E você precisa levar esse teste com fotos num tamanho específico de passaporte, que também não é todo lugar que tira essas fotos. Eu tirei 6 cópias e foi o suficiente. Recomendo também vocês tirarem essa quantidade ou mais, porque depois, quando você chegar aqui, vão pedir mais fotos e é bom ter. E eu tirei 6 fotos. Eu posso até colocar o endereço do lugar. A pessoa me tratou super bem, eu nunca esperava. Vocês que são de São Paulo, eu paguei R$20 nas 6 fotos. Bom, depois disso eu fui lá no consulado. O consulado tem datas específicas e horários específicos que está aberto, então você precisa verificar isso. E no site, onde tem as atualizações do processo, eles vão dar um número, e esse número vai ser o seu convite, basicamente, para estudar na Rússia. E é importante também que você, antes de ir ao consulado, você vai ter que preencher um formulário online, que eles vão enviar depois certinho o link, tudo, para você fazer isso. Eu não me lembro exatamente se você precisa imprimir alguma coisa desse formulário, mas você precisa preencher ele e depois você vai poder ir no consulado. Daí você vai lá com o seu código, que são alguns números só, as fotos e o teste de HIV, e aí eles iniciam o processo. Eles pegam tudo lá e tá lá para buscar o seu visto pronto. E também para você fazer isso tem um custo. Não me lembro quanto foi, mas você precisa pagar também para tirar o visto. Então é isso. Essas são as informações. Depois que você tirar o visto, beleza, você só precisa comprar passagem de avião, claro, e ir para a Rússia e estudar na Rússia. E resolver as questões de acomodação, onde você vai ficar com a sua universidade, que vai entrar em contato com você depois que eles te escolherem. E aí, pronto, você conseguiu a sua bolsa de estudos. E é basicamente isso que eu tinha para falar. Eu espero que eu tenha ajudado vocês e que o pessoal que esteja procurando por informações tenha encontrado. E boa sorte para vocês. Se for isso mesmo que vocês quiserem, eu desejo muita boa sorte. E espero que vocês aproveitem a experiência de vocês. E é isso aí. E talvez eu continue fazendo vídeos, eu não sei se eu vou gostar disso, dessa ideia de fazer vídeos. Mas se eu continuar fazendo vídeos, eu vou mostrar um pouco da minha experiência e do meu lado da história. Porque nesse vídeo eu não quero falar
se é bom ou ruim vir pra cá. Eu só quero ajudar quem quer saber mais sobre como é esse processo de conseguir uma bolsa de estudos aqui. Agora, a vida aqui, todo o resto, como é a cidade, como é morar nesse lugar que a gente chama de Abshijitya, que é a acomodação. Como é dividir o quarto, como é dividir o banheiro e como é o clima da cidade, como é os mercados e as pessoas na rua e tudo isso e tudo mais. Talvez eu grave mais vídeos, inclusive se você quiser que eu grave mais vídeos mesmo, comente. E é isso aí, por hoje é só.